Se vocês pensam que elas estão desligadas, elas não estão desligadas. A revista Veja publicou essa matéria, que 30% do orçamento de uma casa é despendida com as crianças, de classe média eu estou falando. Mas não é com coisa básica, não é com coisa supérflua. Ô gente, vocês já visitaram criança de gente de classe média? Vá no quarto de uma criança dessa. Tem prateleira do chão ao teto. Uma criança quando nasce hoje, já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Hoje você dá um brinquedo para uma criança, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto e é sucata, e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu já vi criança que não sabe falar papai e mamãe ganhar um telefone celular. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres, obviamente a esposa e as 2 filhas. Num dia de festa de casamento, elas disseram assim: temos que comprar sapatos novos. Gente, isso ninguém discute mais. É claro que toda festa de casamento tem que comprar sapatos novos, ninguém duvida disso. Mas antes de ir para a loja, eu disse o seguinte: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Abriu o armário e contou 151 pares de sapatos. Precisava de mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O grande problema é que as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e atormentam a sua alma com muitos flagelos, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Sabia disso? As pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa ou cobertas de poeira, que comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite inteira. Foi por isso que John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse certa feita: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Quantas vezes você corre desesperadamente, trabalha igual um maluco, não tem tempo para estar com os filhos, e tem até uma boa desculpa: eu quero deixar uma boa herança para os meus filhos. Um deputado de Brasília disse o seguinte: você já viu alguma família rica distribuindo os despojos da família, dividindo a herança, feliz da vida, e os filhos unidos por isso? Dinheiro não tem liga, dinheiro separa, dinheiro divide, dinheiro gera inimizade, muitas vezes. Seus filhos não precisam de presentes, seus filhos precisam de presença. Quantas vezes, amados irmãos, nós estamos deixando de viver, porque queremos mais, mais e mais, quando a Bíblia diz que nós entramos nu no mundo e vamos sair sem nada do mundo. Foi por isso que quando John Rockefeller, esse primeiro bilionário, morreu, alguém perguntou para o contador dele no cemitério: e aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador respondeu: ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Você já viu o caminhão de mudança em enterro? Você já viu gaveta em caixão? Você já viu bolsa em mortalha? A Bíblia é muito sábia em nos ensinar o seguinte: ajuntai para vós tesouros lá no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça, nem os ladrões podem tomar essa riqueza de você. Se você colocar o seu coração em dinheiro, você nunca vai ser feliz, porque você nunca terá o suficiente. A sua alegria não deve estar no dinheiro, a sua alegria deve estar em Deus. Só Deus satisfaz, só Deus preenche o vazio. A alegria não está em coisas, a alegria está em Deus. Vamos ao último ladrão?
Capítulo 4, por favor. Versículos 6 e 7. Primeiro ladrão são as circunstâncias da vida. Segundo ladrão são as pessoas. Terceiro ladrão são a preocupação com as coisas terrenas. Quarto ladrão, capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu vou lhe fazer uma perguntinha agora. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Daquele tipo de gente, quando o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? Daquele tipo de gente que, quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema? A ansiedade é o mal desse século, gente. É a doença mais democrática da nossa geração. Ela atinge crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, velhos, ricos, pobres, gente do campo, gente da cidade, gente crente e gente que não é crente. Ansiedade. A palavra ansiedade na língua grega significa estrangulamento, apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. Tem muita gente assim hoje. E Jesus disse que a ansiedade é inútil. Sabe por quê? Porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado à sua existência. E em vez da ansiedade ajudar você a enfrentar os problemas, ela suga suas energias como um parasita. Debilita você, enfraquece você, estiola você e deixa você um bagaço emocional. Segundo, a ansiedade, além de ser inútil, ela é prejudicial. Porque o que é ansiedade? É você se ocupar de um problema que ainda não está acontecendo, que pode até vir a acontecer, mas ainda não está acontecendo. E estatisticamente está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí nós sofremos desnecessariamente. E se vierem a acontecer, vamos sofrer duas vezes, já sem forças para enfrentar o problema. Quando eu era seminarista em Campinas, um dia eu levantei de madrugada para beber água. O bebedouro ficava no corredor, e quando eu estou passando, vi a porta do quarto de um colega, a porta aberta. Quando eu olhei, ele estava chorando, soluçando, com o rosto banhado de lágrimas. E eu então entrei no quarto para saber o que estava acontecendo. Eu disse: o que está acontecendo com você? Por que você está chorando? Ele diz: eu estou com medo de perder minha mãe, eu estou com medo da minha mãe morrer, eu não posso ficar sem minha mãe. Eu disse: mas qual o problema da sua mãe? Ela foi acidentada, ela está doente, em que hospital que ela está internada? Ele disse: não, ela não está doente não, só estou com medo de ela morrer um dia. Eu falei: camarada, deixa a sua mãe viver. Ansiedade. Ansiedade. Mas a ansiedade não é só inútil e prejudicial, não. A ansiedade é um sinal de incredulidade. Jesus Cristo disse: os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ansiedade. Deixa eu falar das crianças outra vez, elas não podem ouvir outra vez. Até as crianças estão ansiosas, até as crianças.
Aliás, eu fico intrigado com algumas coisas, sabia? Hoje criança quase que não pode ser criança mais. Porque uma criança faz 4 anos hoje, a gente bota uma mochila de 5 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda. Haja agenda. É aula de Kumon, é aula de natação, é aula de futebol, é aula de inglês, é aula disso, é aula daquilo, é aula daquilo outro, que não dá para ser criança mais. A meninada está estressada. Aliás, Hollywood já fez uma pesquisa interessante. Diz que as crianças estão estressadas porque as crianças gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se você um dia tiver coragem de assistir todos os desenhos da televisão brasileira, eu garanto a você, você não dorme de noite com a luz apagada. Não dorme. Tem muita criança com insônia, com pesadelo, dormindo no canto da cama dos pais. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja e vi uma criança brincando no pátio. E eu me aproximei dela e disse assim: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa? Eu falei: que foi? As crianças estão ansiosas. A vida está, parece que com os nervos à flor da pele. As pessoas parecem que são uma pilha. Olha o que está acontecendo no trânsito. As pessoas matam a outra no trânsito por bobagem. Qual é o remédio para a ansiedade, irmãos? Como é que se cura essa doença? O apóstolo Paulo responde assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, não em algumas coisas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, ações de graça. Agora eu chamo a sua atenção para um ponto aqui. A palavra oração aí no grego é a mesma palavra para adoração. Então Paulo está recomendando 3 coisas. Está recomendando adoração, petição e súplica são sinônimos. Então ele está recomendando adoração, petição e gratidão, ou ações de graça. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então preste atenção que Paulo está recomendando a você adorar, pedir e agradecer. Então eu vou fazer uma oração de adoração, é o que Paulo está recomendando. Então eu chego para Deus para adorá-lo, diga assim: Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Criador, Tu és o meu sustentador, o meu protetor, o meu Redentor, o meu Consolador. Eu quero te adorar pelo Deus que Tu és o Deus autoexistente, Tu és o Deus imenso, Tu és o Deus infinito, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus imutável, Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus onisciente, Tu és o Deus onipresente, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus santo, justo, bom e verdadeiro. Tu és o Deus misericordioso, rico em perdoar, que tem alegria na misericórdia. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha paz, Tu és a minha alegria, Tu és o meu pastor, Tu és a minha recompensa, Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Eu termino essa oração e diga assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais, não combina mais. Ou você retira a oração ou retira a ansiedade. Isso me leva a entender o que A.W. Tozer disse no século passado, que o maior problema da igreja é que ela não para o suficientemente para meditar na grandeza do Deus que ela tem. Quem é o seu Deus? Quanto o seu Deus pode? Quando eu fico ansioso, é porque eu estou dizendo: Deus, eu não confio que o Senhor é capaz de tomar conta da minha vida. Quem é o seu Deus?
profeta Isaías estava pensando nisso. Quem era o seu Deus? E no capítulo 40 ele diz que o seu Deus é aquele que olhava para as nações e as considerava como um pó numa balança de precisão, como um pingo que cai de um balde, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Talvez se olhasse para o Egito, para a Síria, para a Babilônia, para o Império Medo-Persa, para o Império Medo-Persa, para o Império Grego, para o Império Romano, e ele diz que essas nações todas para Deus era como nada. Esse é o seu Deus. Ele olhou para o espaço sideral e diz: o meu Deus é aquele que chama cada estrela pelo seu nome, de tal forma que nenhuma delas venha a faltar.